auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. São 7 horas em ponto. Começamos agora o Folha no Ar, primeira edição. Hoje é dia 28 de março de 2019. Comemoramos 184 anos de elevação de Campos dos Goytacazes, de vila à cidade. Um bom dia a todos. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes. Jornal Folha da Manhã já nas bancas e no online. TCE aprova por unanimidade as contas de Rafael Diniz de 2017. Corte vai enviar relatório referente ao primeiro ano da atual gestão para votação na Câmara. Tribunal de Justiça mantém afastado o prefeito de Itaperuna, o desembargador Paulo Sérgio dos Santos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que determinou o afastamento do prefeito Dr. Marcos Vinícius, do PR. Aprovado o piso salarial para 2 categorias. A Câmara de Campos aprovou... A Câmara de Campos aprovou ontem o projeto de lei que dispõe sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. PRP vai ao Tribunal Superior de Justiça por mandato de Vladimir. A troca de partido do deputado federal Vladimir Garotinho continua rendendo por conta de uma possível infidelidade partidária. No esporte, o Vasco hoje encara o Bangu buscando a revanche e uma vaga na final da Taça Rio contra o Flamengo, que ontem derrotou o Fluminense por 2-1. Goita, Cano e CRA conhecem os seus grupos para o torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20. No Folha 2, o bloco carioca Sargento Pimenta, que executa música dos Beatles em ritmo de carnaval, fará uma apresentação hoje, no dia 28 de março, no evento que marca os 184 anos de elevação de Vila Cidade de Campos dos Goytacazes. E às 19 horas, no Museu Histórico de Campos, haverá um debate sobre segurança pública e democracia. No Folha no Ar, primeira edição, como sempre, teremos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã. Um bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Vamos fazer um comentário já daquele primeiro assunto que nós citamos aqui, que foi a aprovação das contas de 2017 do prefeito Rafael Diniz, que está dando a honra da sua presença aqui no estúdio, inaugurando o Folha no Ar, na inauguração da Folha FM. Mas vamos fazer o comentário, depois vamos ao intervalo e voltamos. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Luísio. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Hoje, 28 de março, aniversário de Campos, 184 anos de elevação à cidade. E a gente começando aqui mais essa empreitada jornalística que é o Folha no Ar, primeira edição, todos os dias de segunda a sexta, de 7 a 8h30. Como você falou, a principal matéria de hoje, destaque do jornal Folha da Manhã, aprovação por unanimidade das contas do prefeito Rafael Diniz. Era um relatório que já era muito esperado, até porque a última movimentação que aconteceu antes de dezembro indicava um parecer prévio pela reprovação do Ministério Público Especial e também do parecer técnico do corpo instrutivo do próprio TCE. A Prefeitura responde a essas questões em ofício e não tem movimentação nenhuma mais depois disso, desde 6 de dezembro. Então existia uma grande expectativa para o voto da conselheira relatora, a conselheira Mariana, que é presidente do TCE. E vale lembrar que a Mariana é a única conselheira que se manteve no TCE depois daquela operação o Quinto do Ouro, que levou aí a grande parte dos conselheiros do TCE, inclusive para prisão temporariamente após delação do campista Jonas Lopes de Carvalho. Então já existia essa grande expectativa com relação à votação e ontem foi o primeiro assunto a entrar em pauta e foi aprovado por unanimidade, com algumas ressalvas, algumas considerações, mas o que é normal aí dentro do rito de prestação de contas municipal.
Bem, bom dia, Mar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte da Continental. Vamos aqui estreando hoje aqui esse programa, trazendo os notícias do dia, Marco Antônio. Fala pra mim. Já pergunta, tá nervoso? Não? Rapaz, você conhece a piada do cara que jogou do 15º andar do prédio? Não. No 8º alguém pergunta, e aí? Ele fala, tá, agora tudo bem. Vamos lá, Luiz, desculpe interromper. Não, tranquilo. Eu acho que Arnaldo já falou sobre a aprovação das contas aí, que realmente havia uma expectativa muito grande, até porque o prefeito Rafael está aqui, quer dizer, foi um governo, foi uma candidatura eleita em 2016 com essa promessa da responsabilidade fiscal, né? Foi um governo também que, enquanto governo, sempre se pautou por isso, e era muito importante, né, nesse ano a aprovação dessas contas. E teve esse parecer aí contrário que foi revertido. Acho que o próprio Rafael pode dizer melhor que pontos foram esclarecidos, que o Ministério Público chegou a recomendar para reprovação. Ao que parece, esses pontos com certeza foram esclarecidos, que afinal as contas foram aprovadas por unanimidade. Agora, tem vários assuntos aí hoje, e você levantou alguns deles. Eu vou aproveitar para puxar brasa para minha sardinha, convidar aí as pessoas para o debate hoje no museu, dia de aniversário da cidade, para um debate sobre segurança pública e cidadania, hoje às 19 horas no museu, né, Museu Histórico de Campos. Eu vou estar mediando esse debate. Tem a professora Luciane Soares, o vereador do PPS de Niterói, que é policial federal, o Sérgio... Pô, esqueci o nome dele agora. Tem o professor, o policial federal Roberto Shoa, que é especializado em segurança pública, e o professor de direito penal, e também praticante de tiro prático, nessa coisa de discussão sobre liberação de arma de fogo, que é o Felipe Drummond. Então, às 19 horas, chamar as pessoas aí para irem lá no museu. Entrada franca, participação livre também. Aloysio, é bom a gente destacar que Campos figura ainda nos rankings internacionais de cidades mais violentas do mundo, mas nós passamos por um momento de certa tranquilidade, né? As forças de segurança têm atuado, acho que vocês hoje vão poder debater isso ainda com mais profundidade, com dados, mas as forças de segurança têm atuado bastante e os índices de violência têm reduzido, pelo menos nesse primeiro trimestre que está chegando ao fim. Campos tem números de violência muito mais brandos do que a gente teve nos últimos anos. Acho que é um assunto que também deve entrar em discussão lá nesse debate hoje, né? A verdade é que o Brasil, desde 2016, o Brasil ultrapassou a marca de 60 mil homicídios ano, né? Que é uma marca... É muito, né? Muito, não. Essa é uma marca maior do que a da Guerra da Síria. É um absurdo. Né? Então, a gente vive taxa de homicídio de guerra civil sem ter uma guerra civil declarada, né? Uhum. E Campos, semana passada, a gente noticiou por duas entidades do México que fazem esse levantamento há algum tempo. Campos foi a 35ª cidade mais violenta do mundo. Esse levantamento é feito em cidades com mais de 300 mil habitantes. E Campos ficou na 35ª posição mundial. Acima de Campos, cidades brasileiras, só tem cidades do Norte e Nordeste. A única cidade fora do eixo Norte e Nordeste, que nós sabemos que a violência no Nordeste, infelizmente, é muito grande, né? Exportou-se criminosos para lá, para as prisões de segurança máxima, e também exportou junto essas ligações dessas facções como PCC, Terceiro Comando, fora do eixo Norte-Nordeste, Campos é a única que figura nesse ranking, o que é muito preocupante. Bastante. Isso foi agora, quer dizer, do ano passado, né? A 35ª mais violenta de 2018, né? Do mundo. E é interessante, Luiz, porque isso é uma discussão que cruza completamente os limites de partidarismo, né? Que muita gente usa isso quando se fala numa discussão partido político, mas na verdade isso é uma discussão que extrapola completamente a nossa... Concorda, Arnaldo? Não só concordo, como não ultrapassou as questões partidárias, como deve ultrapassar também as questões de governo, se não é questão federal, se não é questão estadual e municipal. Isso passa por integração. O prefeito está aqui, recentemente foi inaugurado o CISP aqui em Campos, né, que é a central de monitoramento ali, que já ajudou a elucidar crime. São 90 câmeras inicialmente, mas a população vai poder se integrar a esse sistema. Acho que é uma questão revolucionária. Quem tiver seu sistema de segurança particular pode, digamos assim, prestar o serviço para essa central de monitoramento e ajudar a ter uma cidade mais segura, né? Eu acho que foi um passo importantíssimo que Campos teve recentemente
aumentando. Teve no antigo SIDAC, tinham 8 câmeras, é um projeto totalmente diferente, não dá para falar que é a mesma coisa. Antes eram 8, hoje já começa com 90, com a possibilidade de chegar a 2.000 com a parceria com a própria população. Então você tem realmente que participar, tanto o governo municipal, estadual e federal, para tentar solucionar essas questões de segurança. Bom, vamos a um pequeno intervalo, são 7h10, é o Folha no Ar, primeira edição, que acontece na Folha FM, a rádio que toca você. Voltamos já. Proteus, moderna empresa especializada em medicina, segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. O Grupo Folha sabe empreender como ninguém. Muito sucesso nessa nova etapa da Folha FM. Homenagem de Marcelo Mérida. Bom, são 7h11, Folha FM, a rádio que toca você. Vamos continuar com Folha no Ar, primeira edição, participação do Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e do prefeito Rafael Diniz. Arnaldo. Se me permite, Marco, deixa pois não, claro. Deixa eu começar fazendo a pergunta, Rafael, que eu fiz lá no bloco anterior. Quer dizer, a notícia principal do jornal hoje, aprovação de suas contas por unanimidade no TCE. Que pontos foram esses que o Ministério Público chegou a questionar e que foram esclarecidos e que tornou possível a aprovação das contas, Rafael? Primeiro, bom dia Marco Antônio, bom dia Aloysio, bom dia Arnaldo, minha alegria, né, de estar participando desse momento que marca a história da comunicação, não apenas do Grupo Folha, mas de forma muito especial, né, na nossa cidade, na nossa região, pela força de comunicação que o Grupo Folha tem. Isso é um motivo de muita alegria para mim. E nessa data especial, né, que é o aniversário da nossa cidade, enquanto Campos comemora 184 anos. Então é uma alegria muito grande estar aqui participando dessa manhã, né? Cheguei ontem à noite de Brasília, peguei o carro direto, cheguei 1h30 da manhã em Campos, depois de muita luta nesses dias visitando Brasília e com essa notícia, né? Com essa feliz notícia ontem que vocês acabaram de noticiar aqui em primeira mão também, Jornal Folha da Manhã, que é a aprovação das nossas contas do exercício 2017, né? Por unanimidade, relatoria como o Arnaldo colocou, a relatoria da doutora Mariana Williman, mas, né, acompanhado por todos, ou seja, por unanimidade, que, como você bem colocou, Luiz, comprova, né, o nosso compromisso com respeito à coisa pública, respeito ao erário, né, o exercício do mandato com responsabilidade. No ano passado houve sim esse parecer, né, previamente contrário, né, apontando com relação a alguns repasses de tributos, né, a própria Previdência, mas que a nossa Procuradoria esteve presente de imediato. Aí eu quero parabenizar não apenas a Procuradoria, mas toda a nossa equipe, Procuradoria, Secretaria de Fazenda, Controladoria, Secretaria da Transparência e Controle, e que nos coloca hoje com as contas do exercício 2017 aprovado. Administrar, né, isso a gente conversa, especialmente nessas oportunidades que eu tenho de ir a Brasília, encontrar outros prefeitos, outros gestores. Administrar hoje a coisa pública não é a tarefa das mais simples, tendo em vista as responsabilidades dos órgãos de controle, né? A gente tem compromisso de prestar conta com esses órgãos de controle. Mas a gente vê que a gente está no caminho certo quando mais, né, que a aprovação das contas ontem, repito, por unanimidade, a gente vem sendo reconhecido pelos organismos de controle, né, como uma gestão transparente que eleva Campos, que já ocupou uma das piores posições no Estado e no Brasil no quesito transparência. Hoje a gente ocupa uma das primeiras posições, isso reconhecido pelo Tribunal de Contas, pela CGU, ou seja, que mostra que a gente está no caminho certo, né? Gerir a coisa pública hoje, repito, não é tarefa das mais simples, mas quando a gente faz com responsabilidade, ainda mais se nós formos fazer, né, uma reflexão do que acontecia, né, no ano 2017, ainda que vivemos ainda, o Brasil vive, e depois, se vocês quiserem, a gente pode tocar, né, do ar que respira hoje Brasília. Eu voltei muito mexido com o ar que hoje Brasília está respirando. Saber isso, que novidade trouxe de lá. Vamos tratar disso, mas a gente administrar hoje com responsabilidade mostra que é um caminho sem volta, né? E que, obviamente,
traz mais tranquilidade, mas administrar com responsabilidade num momento de crise é ainda mais difícil, e nós provamos com a aprovação dessas contas por unanimidade que a gente está no caminho certo. A gente foi a Brasília, como a gente sempre vai a Brasília, buscar alternativas, né, debater alternativas para a nossa cidade. Agora, me espantou muito a Luiz, o Arnaldo, o Marco Antônio, me espantou muito o clima, né, que está em Brasília e que a gente está acompanhando. César Maia e Bolsonaro. Essa discussão, o governo federal e a Câmara Federal, me espantou muito, e a gente volta sempre, né, aprendendo sempre cada vez mais, entendendo a palavra diálogo como essencial para qualquer processo de transformação. Você não acha essa discussão, essa polarização um pouco infantil, uma coisa assim? Mas, né, a gente tem que sempre colocar o pé no chão, né? Qualquer comparação a gente tem que ter responsabilidade ao fazê-la, porque eu administro, por mais que seja a maior cidade do interior do estado, uma cidade de 500 mil habitantes, exatamente, né, uma cidade imensa como Campos, de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade ao comparar a nossa missão aqui com a missão de administrar um país do tamanho continental que é o Brasil. Mas nesse momento que todos sabemos as necessidades de transformação, de reformas que o Brasil precisa passar por elas, a gente não consegue concordar com uma discussão no nível que já chegou, e vocês, como jornalistas experientes que são, né, entre uma casa legislativa e o próprio governo federal. E o que a gente viu, eu pude acompanhar lá conversando com diversos deputados, todo mundo espantado com o que está acontecendo e aquela preocupação, né? Na segunda-feira eu participei de uma reunião direta, né, eu e mais alguns prefeitos que fazemos parte da Frente Nacional de Prefeitos, com o ministro Paulo Guedes. E a nossa preocupação enquanto prefeitos era, olha, a gente sabe da importância das reformas, a gente tem que dar crédito, né, ao governo, eu acredito nisso, independente de quem o brasileiro votou ou não, é o presidente ali, que ali está, legitimamente eleito, e a confiança tem que ser passada. Porque como o Arnaldo colocou aqui na discussão com relação à segurança, independente de governo, nós temos que pensar na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. E o que foi colocado lá por nós prefeitos, olha, a gente compreende esse momento, a gente compreende que todos nós vivemos, né, com essa necessidade de convivência harmônica, além de independente, primeiro independente, depois harmônica, entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo, mas nós não podemos permitir que o Brasil pare. Especialmente na defesa de nós prefeitos, isso foi o mais tocado lá por todos nós prefeitos, é que somos nós os responsáveis diretos por lidar com o cidadão. Somos nós que vamos à padaria aqui, somos nós que vamos ao supermercado, somos nós que estamos no dia a dia, na rua das nossas cidades. Eu lembro do meu saudoso pai, né, que ele falava, o município é o princípio da nação. Então as discussões estão acontecendo, mas as contas somos nós que temos que pagar aqui. Então, essa é a minha preocupação ao voltar de Brasília, mas na expectativa e na crença, conversando com alguns deputados, que eu acho que as coisas vão se ajeitar. Não como já poderiam ter sido arrumadas, dialogadas, conversadas, mas infelizmente é o que está acontecendo agora. Esse é o sentimento que eu trago de Brasília. Passando para Arnaldo, só me lembro da declaração na época do McCain, candidato republicano à eleição americana, quando ele disse, John McCain, até ontem o Obama era meu adversário, hoje ele é meu presidente. Então essa filosofia que você está querendo dizer aí, exatamente, a partir daquele momento. Só para lembrar que o mesmo John McCain, que quando morreu, Trump, eleito presidente, falou que não podia pisar no enterro dele. Então, depende. Depende de quem está falando. Depende. Rafael, falando ainda sobre Brasília, né, você teve um encontro aí com o Paulo Guedes, e pelo que eu pude perceber da agenda dos prefeitos lá, todo mundo foi para saber como vai ficar essa questão de repasses aos municípios, né? Esse fortalecimento dos municípios, do governo federal junto aos municípios. E qual foi a resposta de vocês? O que o Paulo Guedes sinalizou com relação a esse ser um pacto federativo, esse apoio aos municípios? Arnaldo, a gente, muitas das vezes, né, é uma expressão sempre usada por todos, a gente chega lá sempre com o pires na mão, né? Ainda mais nessa grande dificuldade. Eu falo por Campos, eu sempre estive lá presente na defesa, né, de Campos, não apenas, mas enquanto presidente da OPETRO, enquanto o prefeito que entende que a gente tem que governar de forma conjunta na defesa de todos os municípios da nossa região. Ainda mais na dificuldade que a gente passa, né, com a queda dos repassos das receitas de petróleo. A Folha mesmo sempre noticia de primeira mão,
sempre quando há o repasse, dessa vez, mais uma vez, assim como houve. Ontem no piloto que a gente gravou, foi um dos temas. A gente gravou um piloto ontem para esse programa e foi um dos temas. Você vê, a gente vinha de um repasse de quase 40 milhões no mês de dezembro, quando janeiro, fevereiro e março, na casa dos 33 milhões. E lembrando que desses 33, 10% eu tenho que mandar direto para a Caixa Econômica. Então não são 33, são 30 milhões. A venda do futuro. A chamada venda do futuro. Então nada mais que a Brasília garantir, Arnaldo, como você bem colocou, mais que garantir o repasse dos recursos, né, do governo federal para os municípios, a busca por ampliação. E esse debate, para além do debate que hoje é o que mais está sendo discutido no nosso país, que é o debate da reforma da Previdência, a necessidade da reforma do Pacto Federativo. O dinheiro fica no governo federal, né, e com muita luta o município consegue trazer, né, para poder custear o dia a dia. A gente não está falando de grandes movimentos, a gente está falando de custear o dia a dia, para garantir saúde de qualidade, educação de qualidade, serviços muitas das vezes essenciais de qualidade para a nossa população. E para além da questão dos repasses, é a autonomia financeira e orçamentária. Hoje a gente fica muito engessado. Isso, palavras do ministro Paulo Guedes, a gente precisa desvincular. Para que você tem hoje, de repente, um dinheiro? Você tem tantos milhões para construir um hospital. Quem é que quer construir um hospital? Não é momento de construir o hospital, é momento de você terminar aquelas obras que estão paradas, que isso é uma discussão que eu pude acompanhar ontem numa participação, que eu pude estar assistindo na própria Comissão de Viação e Transporte também, né? Você não precisa de dinheiro para obras novas, você precisa de dinheiro para terminar obras. E mais que isso, para custear os aparelhos públicos. Né? Mais caro que construir um hospital é a manutenção de um hospital. Então de nada adianta a gente ter lá disponibilizado pelo governo federal 10 milhões de reais para a construção de hospital, se nos falta recursos para manter, pagando os funcionários, para colocar insumo, até porque o novo hospital precisa de dinheiro para fazer, né? rodar o hospital. Não é simplesmente construir. Você tem que manter. Então, essas foram das discussões importantes que a gente teve em Brasília, na presença do ministro Paulo Guedes, mas a solicitação nossa de prefeitos era, independente das grandes reformas que o Brasil precisa passar, e do debate que acontece entre o governo federal e a Câmara, o Poder Executivo e a Câmara Federal, o país não pode parar. E nós, municípios, a gente sempre sai de Brasília o seguinte: enquanto as discussões caminham em Brasília, a gente tem que sempre voltar para a nossa cidade para continuar na grande missão que é administrar e pagar as contas, num momento de crise. Rafael, então voltando para a nossa cidade, vamos para uma coisa que não foi nem anunciada por um ar, porque foi já no final da noite. Quer dizer, a gente fez uma entrevista lá publicada no dia 30 de dezembro sobre a metade do seu governo. E você falou que era, quer dizer, cumprida a metade do governo, a casa começava a ser arrumada, era o momento de se avançar politicamente. E aí vieram, recentemente, primeiro Marcão, depois Ábido, 2 vereadores experientes que entraram no seu governo, Marcão como secretário do Desenvolvimento Humano e Social, e Ábido na saúde, não só na Secretaria de Saúde, como na Fundação. Eu até faço um paralelo aí de Ábido um pouco com o próprio Paulo Guedes, que você citou, com o Sérgio Moro, como se fosse um super secretário de saúde. E, quer dizer, fizemos uma entrevista com ambos e publicamos aí no último domingo, em que Marcão coloca 2 pontos assim, principais, que são, ele fala um para o primeiro semestre e outro para o início do segundo. Primeiro semestre é o restaurante popular e início do segundo seria o cartão cooperação, que é o antigo cheque cidadão. E Ábido fala em 30 dias, entrega do São José e o prontuário digital. Quer dizer, foram promessas, quer dizer, que tem um prazo para ser cumprido, mas agora, na noite de ontem, Ábido, aqui a Suzy Monteiro, jornalista Suzy Monteiro da Folha, no blog dela, na Curva do Rio, noticiou que Ábido foi no centro de referência da criança e do adolescente, estavam sendo marcadas consultas para neuropediatria, fila na rua, mandou todo mundo entrar, distribuiu 100, mandou todo mundo de volta para casa. Quer dizer, é uma ação de impacto, né? Ela gerou e vai gerar durante o resto do dia, acho que muita discussão. Como é que você vê aí essa entrada de Ábido meio que, assim, entre aspas, com o pé na porta, assim? Luiz, quem me conhece, quem convive comigo no dia a dia, né? E nos momentos que a gente tem de estar em contato direto com a população no exercício do mandato de prefeito, sabe da minha força de trabalho, né, de enfrentamento, de enfrentar as grandes causas, de não deixar de resolver as grandes causas, né? Tá sempre em busca. Eu muitas vezes sou até criticado porque eu sou aquele prefeito que eu não gosto de estar, muitas das vezes, celebrando as conquistas, mas sim resolvendo os problemas, né? Certo ou errado é o meu jeito de ser, que eu gosto de fazer a cidade
acontecer enfrentando as grandes questões. E ontem eu estava, né, pegando a estrada, cheguei ontem bem tarde de Brasília ao Rio e peguei o carro direto para Campos, quando eu vejo, né, essa atuação do Dr. Hábito, que só nos motiva o exercício do Poder Executivo, o exercício do Poder Legislativo, né, mas o exercício de um secretário, né, sendo nomeado por um Poder Executivo é esse, é estar mais próximo da população e solucionando, né, as pequenas e as grandes causas, especialmente aquelas que são difíceis de você enfrentar, como o Dr. Hábito fez ontem. Então, começar por aí, né, parabenizando por essa atuação numa frase que eu já ouvi, olha, em uma semana parece que ele já está um mês na secretaria e tanto na fundação. Quando você fala a questão, né, de uma subsecretaria, na verdade é porque sempre, muitas das vezes já aconteceu historicamente, né, na nossa cidade, de uma mesma pessoa assumir essas duas funções, tanto de secretário de saúde como presidente da Fundação Municipal. A gente já chegou a fazer isso, separamos depois, mas entendendo que pela entrada do Dr. Hábito era necessidade essa união para a gente poder aproximar mais todos os setores, um processo de integração para poder estar ofertando mais saúde e qualidade. Mas, prefeito, se você me permite, o Hábito falou, né, nessa reportagem de domingo, em carta branca, que você teria dado carta branca, existe essa carta branca? Aloysio, quem me conhece sabe que eu dou carta branca para todo servidor, de secretário a encarregado de bairro, para me ajudar a solucionar todos os problemas. Mas, por óbvio, quem me conhece também sabe que a carta branca é dada com responsabilidade, porque eu sou vigilante a tudo. Né? Obviamente que numa cidade do tamanho de Campos, mas tudo que eu posso, as grandes decisões passam por mim, sou eu que faço questão de tomar as grandes decisões, mas quando a gente convida um secretário, assim como eu fiz, né, em fazer um agradecimento especial à doutora Fabiana Catalani, que quando esteve, ainda continua com a gente, ocupando a subsecretaria executiva, cumpriu o seu papel, né, que hoje integra o trabalho de Dr. Hábito Neme. Foi um desejo também, não apenas meu, mas dele, da continuação dela, e um desejo dela também. Quando a gente fala em carta branca, é simplesmente o seguinte, olha, as oportunidades estão aqui. Né? Não adianta você convidar ninguém para um processo sem dar as verdadeiras oportunidades para ela. Eu não sou homem de cercear ninguém. É um cargo muito de confiança, né, prefeito? E exatamente, né? Como o próprio nome diz, a gente dá confiança. E quando você fala, Luísio, né, concluindo a resposta da sua pergunta, a entrada do Marcão e do Dr. Hábito mostra que, né, é apenas um caminho político, não, até porque, para além de políticos, são quadros técnicos. Tanto a formação técnica de Marcão, quanto a formação de Dr. Hábito na saúde. E mostra que a gente acredita sim no lado técnico, a gente vem fazendo e fez durante esses 2 primeiros anos, nesse processo, nessa expressão que pegou de arrumar a casa, né, mas também na necessidade de avançarmos politicamente. O ideal é o secretário que mescla, né? Às vezes você consegue aquele que vai mais para o lado político, às vezes você consegue aquele que vai mais para o lado técnico. E eu vejo em Marcão e Dr. Hábito, né, uma junção desses dois aspectos, tanto político e técnico, que é necessário em todo o processo. Repito, né, a gente volta de Brasília, muitas das vezes com a cabeça lá e com os aprendizados que a gente tira lá. O lado técnico é muito importante. O governo federal hoje apresenta a necessidade da aprovação das reformas por um estudo e apontamento técnico, mas ele só vai conseguir a aprovação dessas reformas desejadas pelo governo federal se houver um trabalho político responsável pelo diálogo para poder realizá-lo. Até porque, prefeito, uma decisão tecnicamente perfeita, nem sempre ela é mais agradável politicamente, mas é a decisão técnica que tem que ser tomada. E eu sempre falo o seguinte, né, talvez deve ser bom, né? Eu não experimentei isso ainda, você administrar uma cidade com dinheiro sobrando. Deve ser bom você poder estar tomando as decisões apenas políticas depois que o técnico arrumou tudo. Mas quando assumimos, não. A gente precisou tomar as grandes decisões, difíceis decisões, muitas das vezes decisões impopulares, para poder arrumar uma casa que estava completamente desordenada, para tão logo a gente poder avançar, obviamente, politicamente. Quando a gente fala politicamente, é avançar se aproximando mais da população e ofertando os serviços que a população tanto espera e tanto deseja. Rafael, você acabou de citar aí a questão de decisões impopulares, né, que aconteceram principalmente no início do governo. Conversando com políticos, como a gente sempre faz, né, políticos de Campos e de outras cidades, muita gente falou que poderia ter sido um erro estratégico o de não cortar de imediato os programas para fazer uma revisão e, ao invés disso, tentar mantê-los por um tempo e depois cortá-los. Hoje, que já se planeja a volta de muitos programas, você avalia da mesma forma? Eu acho que realmente foi uma questão de perspectiva de que poderia chegar a um lugar que poderia dar continuidade àqueles programas à época. Não, Arnaldo, eu não vejo como erro, muito pelo contrário, demonstra a nossa força de vontade de tentar
ofertar o máximo para a população. E nós tentamos. A todo instante, ainda tentamos a todo instante ofertar o melhor que a gente pode para a nossa população. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a minha vontade de ofertar, eu tenho a minha possibilidade de ofertar daquilo que eu dependo de só os seus recursos. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Campos vive a sua maior crise financeira, especialmente dos últimos 20 anos. E é nessa crise financeira que eu comecei a administrar a cidade. Quando a gente assume, né, no ano de 2017, quando 2016 teve um orçamento de 3 bi, a gente assume executando um orçamento de 1 bi e 600, pela metade. Então, provamos que houve a tentativa de manutenção de alguns serviços para a população, mas faltava dinheiro. E quando falta dinheiro, você tem dois caminhos. Ou vamos enganar a população dizendo que está tudo bem, quando não está, porque a crise é grave, ou vamos falar a verdade para a população, tomando as medidas e ofertando remédio amargo. Nessa condição... Você permite ter um terceiro também. Pegar empréstimo... Não. Isso aí, Luiz, você é contra? Não, Quantos empresários buscam empréstimo, mas aqueles que são responsáveis e são possíveis de serem pagos. Mas da forma irresponsável como foi, a frase é simples, a gente administra uma cidade com muito menos dinheiro, pagando dívida deixadas pelos outros e sem poder pegar empréstimo. Essa é a minha realidade. E quando você enfrenta uma situação como essa, você tem um caminho. Né? Aí é histórico, quando você escuta todas as forças políticas. Mas você vai ter coragem de colocar o seu capital político na mesa, tomando essas decisões todas? Ou eu tenho coragem, ainda que eu coloque o meu capital político na mesa, ou eu vou continuar fazendo o que fazia, que é enganar a população dizendo que está tudo bem, quando daqui a pouco a bomba explode na mão de um. Aí tem sempre aquela teoria, né? Mas empurra para frente. Eu não sou gestor, não fui eleito para empurrar para frente. Eu fui eleito para fazer o diferente, que é assumir a responsabilidade. Mas ao assumir essa responsabilidade, a conta é cara. Mas é uma conta que eu tenho coragem de pagar, uma vez que eu sei que a gente está colocando a cidade no rumo certo. Da noite para o dia a gente coloca as contas, começa a colocar as contas do nosso município, especialmente pagando o servidor rigorosamente em dia, como estamos pagando o servidor, quando 1/3 dos municípios do Brasil enfrentam dificuldade, né, informação passada pela própria G1, enfrenta dificuldade para quitar o seu 13º. Então a gente vem apontando caminhos mesmo nessa grande crise financeira, mas como o Arnaldo colocou, Arnaldo, a gente tentou, a gente se esforça ao máximo, mas pela impossibilidade, né, financeira, a gente não consegue continuar, mas a gente agora, ao arrumar a casa, ao ajustar as contas, né, nessa missão difícil, né, repito, você de repente tinha 40 e poucos milhões no mês de dezembro e do nada, né, obviamente que a gente sabe por quê, produção, barril de petróleo, dólar, sim. Do nada a gente vê uma queda dos repassos dos JOTs, janeiro, fevereiro e março. E todo mês, quando fecham as contas, né, eu me sento com a Secretaria de Fazenda para poder reajustar um planejamento que estava feito, mas ele tem que ser tombado, exatamente porque os repassos foram a menor. Simplesmente, no ano 2019 agora, quando a gente sempre tem aquele sentimento de que entra mais recurso, a nossa participação especial de fevereiro, a Luiz, Arnaldo, Marco Antônio, todos os amigos que nos escutam agora no na Folha FM, quase 24 milhões a menos que a participação especial de fevereiro de 2018. E mais uma vez a gente tem que sentar, lápis, papel e refazer as contas. Refazer as contas, e a previsão é que a próxima participação especial seja de queda de novo, né? Eu estive conversando com o superintendente de petróleo de São João da Barra, que é uma pessoa que já é bem experiente nesse setor, está aí há muito tempo, né? O Wellington Abreu. E o Wellington estava falando comigo que a previsão, infelizmente, até maio ainda é de queda de repasse de royalties. Então, realmente, é essa questão de refazer as contas, né, prefeito? Essa grande luta, a gente sempre leva, né, para um exemplo, né, na nossa casa. Aproveitar e mandar um abraço, pois. Como é que eu subo essa escada, né, da Folha FM agora e não mando um abraço para Cláudio Nogueira? Um absurdo, né? Então, corrigindo esse erro de mandar um abraço para esse tricolor que não deve estar muito feliz hoje. Nem eu. Se é culpa do VAR, né, Marco Antônio? Se não é culpa do VAR, eu não tenho nada a ver com isso. Não vê o caso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas mandar um abraço para você. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Claudinho, que é um tricolor, né? Inchado. Marco é tricolor também, né, mano? Marco também é. São tricolores, eu imagino a felicidade deles hoje. Abraço. Eu imagino a felicidade deles Saudações. hoje. Quando eu sempre faço essa comparação quando eu participo do programa do nosso querido amigo Claudinho Nogueira, com a nossa casa, né? Você tem um orçamento de R$1.000 por mês. Da noite para o dia você tem um orçamento de R$500. Você vai ter que cortar alguma coisa. Você vai ter que suspender alguma coisa. Aquele hábito que você tinha, você vai ter que escolher, né? Se você vai permanecer ou não. É chamar o filho no canto, olha, não deixa o ventilador ligado toda hora. Desliga a televisão.
aquele hábito que a gente tem, né? A gente que é do interior tem, deixa a luz da varanda acesa. É sempre assim, não deixa mais a luz da varanda acesa. Nós temos que reduzir a conta de luz. E por aí vai, são medidas exatamente porque a receita diminui também. O Rafael, eu queria voltar para, se me permite, para a questão de saúde. Quer dizer, a Abdo entra numa semana em que a Folha relatou a ausência. A gente falou agora da marcação de consultas de neuropediatria, mas a gente teve na semana passada agora a ausência de médicos constatada tanto no HGG, gerando reclamações, quanto no antigo Hospital São José. No HGG, se não me engano, eram 5 pediatras escalados, tinha apenas um, e no São José já era uma falta de médicos, mas não era só em uma especialidade. Quer dizer, como é que você vê, como é que o governo pretende agir? Se falou no caso do HGG em abrir processo administrativo. Né? Como é que você vê essa questão? Aloysio, primeiro deixar aqui registrado o nosso respeito e a nossa admiração por todos os profissionais da área de saúde, né? Não apenas de campus, mas todos os profissionais de forma geral. Né? Só quando a gente passa por uma dificuldade a gente sabe o que é ter um profissional de saúde atento para nos ajudar a cuidar da gente, né, dos nossos familiares. Primeiro, o meu respeito. E de forma especial aqueles que trabalham na Prefeitura de Campos, né, no exercício diário e hercúleo que é, né, ofertar saúde de qualidade, especialmente no serviço público. E essa não é uma grande missão apenas de Campos, mas de todos os municípios do Brasil, de todos os estados da federação em si. Mas por óbvio também, ao mesmo tempo que a gente elogia os grandes profissionais, e Campos é sim um formador de grandes profissionais da área de saúde, que hoje realiza esse grande trabalho mundo afora, a gente também tem que cobrar, né, quando não há o compromisso com a população. O dono de Campos não é o prefeito. O dono de Campos é a população campista. Eu sou um servidor do município de Campos, como os vereadores são, como os secretários estão. Todos os funcionários, sejam efetivos, nomeados, né, são, e sendo todos nós funcionários e servidores, não apenas de Campos, mas da população, que é a verdadeira dona de Campos, nós temos que cumprir com as nossas missões e com os nossos compromissos, que é a carga horária e, obviamente, a boa prestação de serviço. A gente lamenta quando qualquer servidor não cumpre com sua carga horária. Daí, né, a gente às vezes é colocado, mas por que o ponto biométrico? O ponto biométrico é um atraso. Né? Quantas cidades muito menores que Campos da nossa região já tem um ponto biométrico, e por que Campos não ter? Obviamente que atrasa um pouco, não por culpa nossa, mas de um processo licitatório que não conseguiu ser finalizado no ano passado, né? Mas que a gente finaliza agora e já entra num processo de cadastramento para poder fazer, que não significa perseguição, muito pelo contrário. Qualquer empresa a gente tem controle de horário, como tem também fiscalização para o bom exercício desse serviço. Isso é um desejo também de grande parte do servidor e do funcionalismo da Prefeitura como um todo. E esse é um caminho que a gente encontra. Qual a previsão de entrar, Rafael? A gente espera, Aloysio, né, com o cadastramento, tendo em vista, né, do número de servidores que nós temos em Campos, começar efetivamente o cadastramento para a gente poder, o quanto antes, acredito que em algumas áreas, dependendo no máximo 2 meses. Então, esse é o nosso compromisso. Mas repito, Marco Antônio, que é importante, né? Não trata-se de perseguição, muito pelo contrário. Trata-se de cuidar mais ainda do nosso servidor, dar oportunidade para o nosso servidor nesse exercício de responsabilidade que é administrar. Né? Assim como eu sou cobrado, sou fiscalizado, e ontem a gente teve as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, eu também tenho que ter o exercício de fiscalizar, né, o exercício de todos os funcionários da Prefeitura, para que todos nós, juntos, possamos ofertar cada vez mais um serviço de mais qualidade para a nossa população. Rafael, você falou em exemplo análogo de municípios vizinhos, tem um exemplo de Macaé, onde o ponto biométrico gerou um grande desligamento de médicos, especificamente em Macaé. Feito por um médico, no caso do doutor Luiz, enquanto prefeito. Qual a expectativa de vocês? Você acha que isso pode acontecer em Campos também? O que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, vai, né? Porque existem alguns médicos que... não vamos falar só médico, né? Vamos falar... Servidor de maneira geral. Servidor de maneira geral, não parece que a gente só está... Não, eu falo médico porque em Macaé, Macaé houve isso. Foi o exemplo que houve em Macaé, perfeito. Né? Mas existem profissionais que passam no concurso, como qualquer cidadão tem o direito de participar de um concurso em outra cidade. Né? E muitas das vezes consegue remanejar um horário aqui, um outro horário ali, e que a própria administração, pelo tamanho da administração, não consegue fiscalizar sem um ponto biométrico. Mas eu acredito que, diferente de Macaé, pelo que a gente procura se informar, né, buscando novas experiências, a grande parte dos profissionais não moravam em Macaé. Aqui já é diferente, grandes partes dos profissionais
residem em Campos. Então, eu acho que isso pode levar a uma redução desse número com relação à saída do serviço, exatamente pela instalação do ponto biométrico. Bom, são 7h39 nesse momento, nós vamos a um pequeno intervalo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Voltaremos dentro de instantes com nossa conversa, nossa entrevista, nosso papo com o prefeito Rafael Diniz. Já voltamos. Quando todos trabalham duro com o mesmo objetivo, grandes vitórias são alcançadas. Parabéns, Grupo Folha, pela Folha FM. Mensagem de Dr. Ábido Neme. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça: Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Nesse mundo moderno, onde a comunicação está cada vez mais dinâmica, o Grupo Folha se supera e traz para Campos o maior presente do ano. Rádio Folha FM. Parabéns, Campos, pelo presente. Parabéns, Grupo Folha, pela ousadia. Homenagem de Menezes Representações. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. São 7h41 e vamos continuar com a nossa conversa, o nosso papo com o prefeito Rafael Diniz, Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Vamos lá. Rafael, muitos analistas aí apontam, a gente aborda isso já há algum tempo na coluna Ponto Final, hoje também na coluna Ponto Final a gente fala sobre isso, que muitos especialistas, analistas do cenário político apontam 2019 como um possível ano de virada, ou o último ano possível para qualquer virada, estrategicamente, politicamente e em estratégia. Você começa o ano com um evento muito positivo, de avaliação muito positiva de empresários, avaliação popular muito positiva, que é o Verão 2019. Uma parceria com o Sesc, que gerou aí uma economia muito grande para o município. Realmente é esse verão o pontapé inicial? Como você avalia essa questão do verão e as parcerias, né? Porque hoje, por exemplo, o Sesc novamente é parceiro do município ao trazer aí eventos para o Dia da Cidade, como o Sargento Pimenta, que é uma das grandes atrações nesse dia 28 de março. Arnaldo, quando você me faz essa pergunta, quando me fazem essa pergunta, sempre me vem a questão, né? 2017 não foi o ano da virada? 2016 não foi o ano da virada? Quando que é exatamente o ano da virada? Porque nós em Campos, né, a classe política em Campos tem um hábito de trabalhar para a eleição, né, e obviamente que qualquer candidato, qualquer prefeito, governador, deputado, né, ou qualquer, a maioria deles tem um desejo de buscar a reeleição, e por isso que a gente sempre chega nesse caminho de que os 2 últimos anos são os mais importantes. Eu encaro de uma forma diferente, né? Todos os anos são de extrema importância e vou dizer, talvez 2017 mais importante de todos, uma vez que é o início de uma grande jornada, a maior missão que é administrar uma cidade pela primeira vez sem dinheiro. Por isso que eu coloco sempre o ano de 2017 como um ano-chave de todo esse processo, apesar de ter sido um ano mais difícil financeiramente falando e um ano mais difícil politicamente, tendo em vista as decisões que eu precisei tomar. Mas em cima, não de um raciocínio de gestão, que é o que eu venho implementando na nossa cidade, que é para além das eleições, pensar a cidade, o dia a dia dela, né, em cima de um pensamento político e eleitoral, né, se a gente pode falar, todo mundo diz que ano de 2019, o ano, né, anterior ao ano eleitoral, um ano de virada. Não. O nosso compromisso é o seguinte: tudo que a gente está fazendo, a gente não está pensando na eleição. A gente está fazendo num planejamento que já foi montado pela nossa equipe lá atrás e dentro de uma possibilidade financeira. Não adiantava nada a gente dar nenhum salto, eu digo sempre assim, um salto para fora da gestão, com o nosso servidor recebendo atrasado. Então a gente tinha um compromisso primeiro de regularizar as nossas contas internas para depois avançar com grandes programas para fora. E foi o que aconteceu, né, num feliz carnaval e feliz verão que nós tivemos no Farol de São Tomé. Um verão que marcou história no Farol de São Tomé, como você bem colocou, Arnaldo, com um custo infinitamente menor do que acontecia nos últimos anos lá atrás, com parceria com a iniciativa privada, com parceria com grandes atores que nos trazem a oportunidade de ofertar um grande verão, mas mais que isso, né? Um verão voltado para a família,
um verão voltado para o desenvolvimento econômico daquela região, um verão voltado para a segurança. São 3 grandes aspectos que eu posso falar do verão do Farol de São Tomé. Quando você conversa com a Polícia Militar, quando você conversa com a Polícia Civil, quando você conversa com a nossa Guarda Municipal, que é sim um ator importante do processo de segurança pública, a segurança que foi o verão do Farol de São Tomé. Isso é importantíssimo. Quando anos que já vivemos com uma violência, inclusive com homicídios no próprio verão, a gente convive com um verão 0 violência. Depois a participação da família. Né? Você ia ao show e é muito bacana quando você via ali da senhora idosa, a criança, ao bebê no colo do pai, isso meia-noite. Né? Quanto que a gente não consegue imaginar isso no nosso país, né? Não vamos falar de campo, vamos falar no nosso país, que foi um tema abordado, inclusive, pelo evento que a Luísa hoje vai estar participando com relação à segurança pública, que é um grande problema hoje no nosso país. A gente ofertar um evento do porte que foi o verão do Farol de São Tomé, com violência 0, é uma grande conquista. E o outro ponto, né, que é o desenvolvimento econômico, das oportunidades que nós levamos para o comércio local, especialmente do Farol e toda a nossa Baixada. Né? Açougue fez o seu estoque, de repente, para um mês, vendeu em uma semana. Os bares faziam o seu estoque de bebida e alimento para um mês, venderam em uma semana. Isso só mostra o fortalecimento e que a gente acertou, gerando emprego, gerando oportunidade, com segurança e diversão para todas as famílias. Então, esse foi um grande salto que a gente deu. E a partir do Farol, obviamente que grandes medidas estão por vir para a gente poder avançar, como você bem colocou, né? Eu destaco muito o CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública. Quem não teve a oportunidade de visitar, né, é importante visitar, mas pode conhecer também pelo nosso site, né, tanto o site da Prefeitura quanto o site do CISP, que é o programa Campos Mais Segura. Quando o Arnaldo bem colocou, quando a gente assumiu, eram 8 câmeras apenas, e mais que 8 câmeras, um espaço de 20 metros quadrados. Hoje a gente oferta 90 câmeras instaladas pela Prefeitura, e mais que isso, um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados. Repito, não é apenas um centro de monitoramento. Nós estamos falando de um Centro Integrado de Segurança Pública, onde lá existe espaço garantido para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal e, mais que isso, as forças do município, né, os órgãos do município, IMTT, Guarda Municipal e a própria Defesa Civil. Então é um centro integrado que promove. E é para além desse Centro Integrado de Segurança Pública, a gente lança o programa Campos Mais Segura, como o Arnaldo colocou muito bem, que é uma inovação na nossa região, que é a oportunidade que o cidadão, que o comerciante tem, de integrar a sua câmera ao nosso sistema, para o quanto antes a gente poder estar aumentando em grande número, né, as câmeras da nossa cidade. Então são ações positivas, Arnaldo, que numa avaliação apenas política e eleitoral pode mostrar que a gente está visando 2020. Não, é uma ação de planejamento que a gente vem fazendo ao longo desses 2 anos de mandato, que a gente construiu as contas caras que nós pagamos para a gente poder estar chegando aqui hoje. Prefeito, um detalhe muito interessante nisso que você está falando sobre a quantidade de câmeras e a integração entre os sistemas de monitoramento. Às vezes você dá um tiro no que você vê e acerta no que não vê. Quer dizer, muitas vezes essa rede de câmeras pode ajudar em um fato, por exemplo, em que ela não foi feita como o caso, por exemplo, de um crime ou alguma coisa. Marcos, se você me permite, Rafael, só lembrar o caso Marielle. Ele foi pensado num ponto em que não havia câmera. Não só câmera de serviço público, como você falou de integração, como câmera privada também. Foi feito num ponto para não ser filmado. E Campos já você analisou isso muito bem, né? Foi pensado. E Campos já teve um ponto positivo logo que inaugurou, né? Que foi o fato de uma pessoa desaparecida e com as câmeras integradas ali você conseguiu ver para onde a pessoa foi. O ônibus que ela embarcou e encontrar a pessoa em outro estado até, né? Mas ali ajuda a solucionar o caso. E a gente tem que, como você colocou, Marco Antônio, não é apenas a questão de solução de crimes. Né? Foi só um exemplo. Na verdade, é um sistema de gestão como um todo que vai facilitar no apoio à polícia, às polícias com relação ao combate ao crime, no caso a garantia da segurança pública, mas também de mobilidade, ações de mobilidade para você poder garantir, ações de tranquilidade, por exemplo, naquela trágica quinta-feira, véspera de carnaval, trágica para o poder público, mas trágica para todo cidadão campista, que um vendaval, uma tempestade, num momento como esse, com câmeras ofertadas pela cidade, obviamente, né? Respeitando a natureza, nós temos que respeitar, porque se as aves não ficaram, imagina as câmeras. Mas, de qualquer forma, né, poderia, em alguns casos, nos dar tranquilidade e ter acesso rápido a alguns locais da nossa população para a gente poder agir mais imediatamente possível para poder garantir tranquilidade da população. Esse é o objetivo do nosso Centro Integrado de
Centro de Segurança, Centro Integrado de Segurança Pública, mas o principal. Esse é um espaço ofertado pela Prefeitura. Esse é um espaço todo ofertado pela Prefeitura. Mas eu quero dizer que não é um espaço da Prefeitura. É um espaço de todos os órgãos que compõem a segurança pública do município. É um espaço que a Prefeitura oferta para a Polícia Militar, é um espaço que a Prefeitura oferta para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Corpo de Bombeiros. A gente citou Arnaldo, repito a frase de Arnaldo no início, não pode apenas jogar na conta do governo federal e do governo estadual. Segurança pública é uma missão também do município. Eu, desde o início, assumi essa missão e agora estou dando a prova, provando que a gente está cumprindo com o nosso dever, que é ofertar esse espaço, esse Centro Integrado de Segurança Pública, como parte do município, nessa grande missão, que é o combate à violência, por exemplo. E cabe agora a esses órgãos todos fazerem uma sintonia fina de como... Queria fazer um agradecimento a todos esses órgãos, né? Porque, pelo menos, né, que eu vejo nesses 2 anos e 3 meses, né, que completamos nessa semana de governo, a integração entre todos esses agentes, não há vaidade entre os agentes. Essa é uma postura da Prefeitura, inclusive, é o que a gente mais escuta, né? A Prefeitura não dialogava com a gente assim, hoje a gente dialoga, tem que dialogar com todas as pessoas, até porque o objetivo nosso é um só. O cidadão é campista? É. O cidadão é fluminense? É. O cidadão é brasileiro? É. Mas é o único cidadão. Que cabe a mim cuidar, cabe ao governador cuidar, cabe ao presidente da República cuidar, cabe ao vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, a todos nós cuidarmos desse cidadão que é único, que vive numa cidade, que vive no estado, que vive no nosso país, mas nós temos que ter a responsabilidade de cuidar e, se possível, que de forma responsável, de forma conjunta. Agora, deixa eu pegar aqui também carona na pergunta do Arnaldo. Ele falou sobre o verão do Farol, que foi um verão que teve um retorno muito bom realmente. E foi um verão que muita gente apontou, Rafael, que é uma característica pessoal sua, que foi fundamental na sua vitória de 2016, que ela teve um certo hiato nesse período que você chamou de arrumar a casa, você talvez um pouco fechado no SESEC, com problemas administrativos, e que você voltou a exercer agora no verão, que é ir para a rua, no corpo a corpo. Muita gente que entende muito de política, acompanha a política de campos há muito tempo, fala que é a sua maior virtude quanto político. Quer dizer, você acha que isso é fundamental? Você acha que faltou isso nos 2 últimos anos? Aloysio, se a gente pudesse ser 10, seria mais fácil. Mas eu sou um só. E quando você é um só, você tem que fazer opção. Ou você vai estar no trabalho hoje, ou você vai estar com o seu filho. Ou você vai estar com a sua esposa, ou você vai estar convidando a sua esposa para ir lá visitar a sua mãe. Não é? Você tem que... Ou você vai estar agora de manhã, né, fazendo a sua ginástica, ou não. Eu vou chegar mais cedo no trabalho para poder adiantar o meu trabalho. Essa é a grande dificuldade. E quem me conhece sabe que eu não sou de terceirizar problema. Quem me conhece sabe que eu sou do enfrentamento, de solucionar os problemas. E eu faço questão de estar envolvido diretamente em todos eles. E tomando as grandes decisões que me cabem, até porque eu fui eleito para isso. Eu não posso, enquanto prefeito, terceirizar a administração para secretário ou para qualquer outra pessoa. Eu sou o prefeito de Campos. Eu não vou terceirizar isso para minha esposa. Eu não vou terceirizar isso para o vereador, líder da minha bancada. Não vou fazer isso. Para um secretário, por mais força política que ele possa ter de uma gestão. O prefeito sou eu. E em sendo prefeito eu, e naquele momento, como a grande missão era tomar as grandes decisões, que essas decisões muitas das vezes estavam em análise de informações, análise de dados, produção de projetos para poder implementá-los, a gente fica mais preso ao gabinete. E tem uma frase que é antiga, mas eu acho que é eterna, né? O dia a dia engole a gente. Essa é a grande verdade, porque o dia a dia você tem que tomar as grandes decisões que te tiram um pouco da possibilidade de estar fazendo aquilo que você até mais gosta, que é o que eu mais gosto, que é entrar na rua. E quando a gente toma esses 2 anos tomando essas grandes medidas, eu tomo uma decisão também de gestão que é, depois da casa azeitada, com essas mudanças que nós estamos fazendo, é hora de eu poder estar mais na rua, já que a gente já tem uma equipe cada vez mais preparada para poder estar tomando as decisões, obviamente que todas continuando sendo coordenadas por mim. E quando eu vou para a rua, quando eu fui para a rua, para o Farol, ali foi um desejo pessoal e até familiar, né? Porque meu filho nasceu tem 8 meses e meio, e assim como eu tomei o meu primeiro banho de mar no Farol, o Papai do Céu me deu essa oportunidade de o primeiro verão do meu filho também poder ser no Farol. E lá eu estive com a minha esposa Renata, com meu filho Rodrigo, com a minha mãe Beatriz, com a família constantemente, e no dia a dia no Farol. Aí é engraçado, né? Que você está no Farol, mas você não está aqui hoje porque a cidade é 4.000 km². Aí você fala, olha, eu vou estar lá já, daqui a pouco eu saio daqui para ir para um evento nosso, uma celebração ecumênica da prefeitura, mas depois eu já começo a rodar a cidade de novo. Quando eu vou para Brasília eu fico louco para poder voltar para estar em cada cantinho. Então, mas a gente esteve presente no Farol, que foi muito bacana, estar próximo da população, dialogando com a população e sentindo a felicidade da população daquele grande evento que a gente pôde realizar.
Não, você falou que não é 1, não é 10. Logicamente, ninguém é 10. Né? Mas é justamente... Onipresente só 1, né? É para quem crê, só 1. Só 1. Agora, justamente por não ser 10, é que a gente deve talvez escolher o que a gente faça melhor, né? Por isso que eu fiz a opção, que naquele momento, né, a gente precisava administrar a cidade com responsabilidade. A gente precisava tomar as grandes decisões, e muitas das vezes essas grandes decisões estavam em decisões de reuniões de gabinete, num exercício de uma retomada de uma cidade, num processo que estava se iniciando. E uma vez essa casa, né, mais arrumada, a gente consegue estar mais na rua, dialogando com a população, que, né, com toda a humildade do mundo, é o que eu acho que eu sei fazer bem e o que eu gosto muito de fazer. Né, que é estar próximo da população. E às vezes a pessoa, poxa, você sumiu, eu falei, você está falando igual a minha mãe ontem. Né? A gente não some só, a gente some para a família. A gente abre mão da família. Ontem cheguei 2 horas da manhã, 1h30 da manhã em casa, fui lá dar um beijo no Rodrigo, porque eu já sabia que hoje de manhã eu não ia encontrá-lo. Né? E se eu fosse encontrar, de repente ele ia acordar e ele ia ficar triste, eu saí de casa. Eu falei, nem vou ver meu filho de manhã, vou ver mais tarde só. Então você abre mão da família para estar no processo de administração. O bom disso tudo é, primeiro, a família compreende. E o segundo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Né? Eu me lembro uma frase da minha mãe, mas se você pudesse voltar atrás, ela falou assim, vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer, se você pudesse voltar atrás, estaria exatamente onde eu estou, tendo coragem para tomar as decisões que são necessárias para colocar a nossa cidade no rumo certo. Esse que é o caminho e é onde eu sou hoje muito feliz como prefeito. Deixa eu só também voltar na coisa de Arnaldo, quer dizer, você tem o Verão do Farol, a retomada do seu contato mais nas ruas. Você tem reforma administrativa, que a gente fala de Marcão e Ábido, mas não são só os dois. Mudança na Segov, né? Mudança na integração racial. Quer dizer, tem agora HGG, Ferreira Machado, mudança também no pessoal. São várias mudanças. Essas promessas que a gente falou no início e não falamos mais detalhadamente sobre elas. Que Marcão e Ábido jantaram. Cartão Cooperação, Restaurante Popular, que tem um novo nome, Centro de Segurança Alimentar e Nutricional, Prontuário Digital, São José, Hemocentro Regional. Quer dizer, parece realmente que que há uma continuidade desse ano de 2019, que a Arnaldo chamou de ano da virada, mas vamos chamar de um ano que, como você mesmo falou, qualquer véspera de eleição é um ano fundamental para quem pretende se reeleger. E você, nessa matéria que a gente começou falando lá em 30 de dezembro, você anuncia que você é candidato à reeleição. Você acha que esses passos são fundamentais para a sua candidatura? Luísio, quem conversa comigo, né, quem lida comigo no dia a dia, tem oportunidade como essa, que eu estou tendo aqui de bater esse papo com vocês pela Folha FM, sabe que eu sou muito responsável com as minhas colocações. Né? A gente é pré-candidato, sim, à reeleição, como a maioria daqueles que estão no primeiro mandato sempre buscam um outro mandato, mas eu sempre coloquei que o meu compromisso primeiro não é com a eleição, e sim com a administração da cidade. E num movimento que não tem como evitar, que acredito eu que vai acontecer sim no Brasil todo daqui para frente, o processo eleitoral ele vai ser um reconhecimento dos anos de gestão. Isso é um caminho que eu acho que não tem volta. Não efetivamente daqui a alguns anos, mas já está mostrando que vai ser. Né? Não é o que você faz, não é o que você faz um dia antes, é o que você faz durante o tempo todo. Claro. Essa é a grande questão. E a gente provou isso no processo de 2018, quando eu não coloquei nenhuma medida à frente, simplesmente porque existia um processo de 2018 importante e que nós, eu não falo governo, nós, grupo político, tínhamos sim os nossos candidatos. Mas hora nenhuma eu coloquei a eleição à frente da administração. E assim vou continuar fazendo. Mas sem dúvida nenhuma, Luiz, num processo, aí repito, de pensamento único e exclusivamente político eleitoral, obviamente que as grandes ações são importantíssimas. Mas eu não consigo realizar as grandes ações, né, aquela que a gente chama de positiva, Arnaldo, sem você fazer aquelas que geram popularidade, mas que te dão oportunidade, por arrumar a casa, de fazer, né, as positivas depois. Mas, de qualquer forma, a gente vem avançando sim, e eu tenho certeza que muita coisa boa está para acontecer esse ano de 2019 na nossa cidade. Repito, mas não com compromisso ou pelo objetivo eleitoral, simplesmente pelo nosso compromisso desde 1º de janeiro de 2017, que é cuidar do nosso cidadão, cuidar com mais responsabilidade da nossa cidade. Bom, agora são 7h59. Nós faremos mais um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Voltaremos dentro de instantes. Folha FM, a rádio
que toca você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Campos está ganhando um brilho a mais a partir de agora com a chegada da Folha FM. Sempre vale a pena acreditar em nossos sonhos. Sempre vale a pena lutar pelos nossos ideais. Porque sempre na hora certa, tudo o que você sonhou e lutou vai acontecer. Parabéns, Grupo Folha. Homenagem de A Joia Nobre. Um brilho a mais para você. Você tem ideia da economia que os equipamentos a gás trazem para seu orçamento? A Campos Aquecedores, que está no mercado há mais de 15 anos, tem para você as melhores opções, marcas e condições de pagamento, além da instalação e manutenção dentro das normas de segurança, evitando assim a perda da garantia. Campos Aquecedores. Visite-nos sem compromisso. Avenida 28 de Março, 662, em frente à Prefeitura. Telefone 2725-1033. São 8 horas em ponto, vamos continuar com o Folha no Ar, primeira edição. Nós temos aqui no estúdio os jornalistas Arnaldo Neto e Aloísio Abreu Barbosa e estamos conversando com o prefeito Rafael Diniz. Vamos lá. Rafael, o Aloísio citou no bloco anterior, né, essa sua característica de estar mais perto do eleitor. Voltando um pouquinho a 2016... a gente já abordou isso em diversas conversas, inclusive logo depois que você foi eleito, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em outubro de 2016, que foi a sua campanha ser focada em rede social. Você pode ser chamado até de um case de rede social aqui na nossa região, o primeiro prefeito que se elege com a força das redes sociais. Por outro lado, eu queria saber de você como que é governar com essa força das redes sociais, porque a população parece estar cada vez mais perto e pressiona e marca, não tem vergonha de botar a cara na reta e chegar cada vez mais perto do prefeito. É um fenômeno que todo mundo hoje discute, né? A força da rede social, que dá voz a todo cidadão, né, que da noite para o dia pode passar a ter 5, 10 mil seguidores e está se comunicando com 5, 10 mil, 20 mil seguidores, de repente 1 milhão de seguidores, um único cidadão, coisa que há alguns anos, vocês que são da comunicação, que vivem isso há muito mais tempo que eu, não imaginavam, você concorda? A gente antes, para alcançar 10 mil pessoas, você tinha que ter uma rádio, né, uma televisão específica ou um jornal para poder alcançar essas 10 mil pessoas, e hoje, da noite para o dia, um cidadão consegue fazer isso em minutos, em segundos, com uma simples colocação, com uma simples postagem. Essa é a realidade vivida hoje por toda a nossa sociedade, e no caso específico a gente está falando da classe política, né? Quando a gente vem, eu me lembro muito bem de uma entrevista que eu dei, né, quando o próprio Aloísio me perguntou sobre a possibilidade, né, de se ganhar uma eleição pelas redes sociais, né, como o Obama fez. Eu, à época, fiz a colocação repetindo, né, parafraseando o ex-presidente americano, se ele pôde, a gente também pode. Né? Yes, we can. Eu lembro da campanha dele. A gente disse isso na própria entrevista. E naquele momento, né, nós utilizamos muito bem a rede social, nossa equipe foi magistral, inclusive é reconhecido hoje em qualquer lugar que eu vou. Pô, parabéns pelo seu trabalho. Eu estava no evento do PPS no sábado, né, também em Brasília, na convenção, num congresso extraordinário que mudou o nome do PPS para Cidadania. Se aproxima um vereador, Felipe, um vereador de Cuiabá, ele falando que ele usa o nosso exemplo para ele poder ser candidato em 2020 a prefeito em Cuiabá. Olha que interessante. Né? Se não estou errado, Felipe. Exatamente porque a gente soube fazer também muito bem o trabalho de rede social, e parabenizar a nossa equipe que fez esse brilhante trabalho. Mas, ao mesmo tempo que você utiliza a rede para se aproximar da população, para divulgar suas ideias, a rede também é utilizada por todos aqueles que vão estar divulgando e apontando suas ideias, que muitas vezes vão ser contrárias a você. E quando você, né, passa a ser prefeito, o foco passa a ser você e as suas ações, e essa é a grande missão hoje. Vira vidraça. É lidar com o dia a dia dessa rede social. Mas quem me conhece sabe que, primeiro, eu não sou de cercear nenhuma fala de ninguém.
Dificilmente vocês não vão me ver batendo boca com ninguém na internet. Muito pelo contrário, eu cesseando a opinião, que muitas das vezes foge da responsabilidade. Né? Muitas das vezes tem pessoas que usam a rede social de forma irresponsável, nem agredindo, ofendendo, o que eu discordo. Porque mesmo quando eu fiz oposição e vocês, enquanto comunicação, enquanto imprensa, acompanharam o meu trabalho de oposição, eu jamais desrespeitei ninguém, muito embora tenha feito uma oposição muito firme, consistente, mas jamais desrespeitei ninguém. Ou seja, eu defendo a exposição de ideias, a livre exposição de ideias, respeitando aquele que você está questionando. Mas a rede social, muitas das vezes, dá essa possibilidade das pessoas expressarem a sua opinião, mas perdendo um pouco do respeito ao próximo. Isso eu questiono. Mas a rede social está posta, você tem que conviver com ela, entender que é um caminho sem volta. O que a gente espera é que haja não controle, né? Porque eu tenho muito cuidado com essa palavra controle, mas que haja possibilidade de limites apenas para haver respeito ao próximo no exercício da sua liberdade de expressar a sua opinião. Mas é um caminho sem volta e, no caso específico da classe política, temos que saber conviver com ela. O ruim disso tudo é que, de repente, de uma noite, de um dia para o outro, né, uma afirmação falsa se torna verdade exatamente pela facilidade com que ela chega ao ouvido de milhares de pessoas em segundos. Mas é a chamada fake news, né? Que a gente lamenta, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar quando nós somos ofendidos, quando os nossos possíveis adversários são, quando a própria imprensa também porque senão daqui a pouco é um caminho sem volta e um caminho da barbárie, na minha opinião. Porque existem aqueles que têm equilíbrio de receber a crítica, existem aqueles que não têm. E quando a gente fala, a gente não pode se limitar apenas ao campo político, né? A gente tem que falar da sociedade como um todo. Né? A agressão está fácil de ser feita. Sim. E as pessoas não estão tendo limite. As redes sociais trouxeram critérios isso traz mais violência. De instabilidade muito grande ao mundo. Começa ali com a Revolução, com a Primavera Árabe, né? Ali em 2010, 2011. Eu sempre lembro o semiólogo Umberto Eco, escritor italiano, que ele pega as redes sociais, ele morre, assim, acho que em 2018, se eu não me engano, 2018 foi ano que ele morre, 2017. E ele ganha vários títulos honoris causa na Universidade de Bolonha, que num discurso ele fala o seguinte: as redes sociais deram voz aos idiotas. Né, É interessante o que a Luísa está falando, é a pura verdade, porque na verdade a rede social, a internet de uma maneira geral, ela dá uma coragem às pessoas de falarem certas coisas que elas não teriam normalmente. Sim, ele fala isso, que aquele cara que falava no bate, que a gente todo mundo fala, cala a boca, você está falando besteira. E na rede social ele quer, a opinião dele se equivale de um prêmio Nobel. Ele usa essa analogia, quer dizer, não pode ter o mesmo valor. Não, claro que não. Mas agora, esse que Arnaldo falou do case, que você realmente inaugurou em 2016, de certa maneira, como falei aí do Primavera Árabe, eu já fiz até um debate lá na Bienal sobre isso, e discorri um pouco mais detalhe, mas você, de certa maneira, você antecipa um pouco o que vai acontecer com o Bolsonaro, e sobretudo acho que mais que o Bolsonaro, porque já tinha uma carreira parlamentar. Bolsonaro tinha muito mais mandatos, você tinha ele teve 7, mas e também o Witzel e Zema, né, que aí são fenômenos totalmente vieram do nada. Politicamente não eram nada antes da eleição e foram eleitos, o Witzel então atropelando ali foi no final, uma vantagem, assim, que é tão rápido que o Ibope da Datafolha não chegaram nem a pegar. Eles pegaram o iniciozinho e aquilo atropelou. Agora eu te pergunto, como começou com você? Mas você conhece a característica de Bolsonaro no sentido que você tinha um mandato parlamentar antes. Você ele 7. Mas o Witzel e Zema, é possível que um nome que ninguém esteja falando se apresente em 2020, não só em Campos, como em outras cidades, e consiga repetir esse fenômeno a partir de rede social? Luiz, eu tenho a obrigação moral de dizer que é possível. Porque se a minha eleição foi possível, né, tudo é possível. Porque, na verdade, à época, todo mundo dizia que a minha vitória era impossível. Ainda mais da forma como foi. E nesse movimento que a nossa conversa acaba, né, uma estando integrada à outra, uma pergunta, um bate-papo integrado à outra, nesse fenômeno de rede social, que da noite para o dia passa a existir um fenômeno da rede social, tudo pode acontecer. Né? Então é possível, sim. Prefeito. Não temos dúvida nenhuma disso. Agora, né, entre o que é possível e o que é melhor, né, como dizia meu saudoso pai, são outros 500.
né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas escolhas com o surgimento, porque nesse momento a gente vê, né, a necessidade que é você ter, obviamente que primeiro você tem que ser uma escolha popular, isso a gente já tem que respeitar, independente de onde venha, é escolha popular, que é soberana, nós temos que respeitar. Se tinha trajetória política ou não, ponto, mas foi uma escolha popular que nós temos que respeitar. Agora, se é o melhor caminho, nós temos que esperar para ver, né? Claro. Como nós temos que dar oportunidade agora para ver, com os 2 governadores eleitos sem histórico político lá atrás, com o próprio presidente Bolsonaro, né? Como eu estou tendo essa oportunidade também. Esse ponto que o senhor levanta junta um pouco com o cansaço, de uma maneira geral, do povo brasileiro com o que estava acontecendo em relação à corrupção, em relação a desmando. Você não acha que isso também contribui com não aguento mais, vou votar numa pessoa jovem, e isso é parte da razão também para a eleição de nomes que a gente não esperava? Eu não falo da sua eleição, não. Não, mas eu falo de uma maneira geral no Brasil. A gente pode falar da minha eleição também, né? A busca pelo diferente. Algo que... Renovação. É renovação, né? Que muitas das vezes você vai ver se vale, se não vale a pena. Eu dou um exemplo também, mas por que o senador Cristóvão Buarque não foi reeleito? É um absurdo. Se o Brasil questiona necessidade de investimento em educação, se o Brasil questiona ética, ou necessidade de ética na política, de honestidade no processo político, o senador Cristóvão Buarque não é reeleito. Então a gente mostra também, é um grande exemplo de que será que estamos realmente no caminho certo? Será que nós, aí a gente não pode pegar nós da classe política, eu sou político e população não, porque muito antes de eu ter mandato eu voto. Eu sou um cidadão eleitor. Claro. Então acho que todo mundo tem que ser colocado no mesmo grupo. Será que nós todos sabemos realmente o que queremos? Né? Quando elegemos novas opções, mas como também deixamos de eleger, obviamente não, cidadão do Distrito Federal, mas a gente pode falar nós, como um todo, num raciocínio amplo de Brasil, deixamos de eleger um senador com histórico exemplar do senador Gustavo Buarque, que defende tudo aquilo que o brasileiro quer, educação, ética, moral, compromisso com o erário. Né? Então, e infelizmente não é o primeiro político nessa categoria, com todas essas qualidades que você refere, que não é reeleito. Nos últimos 20, 30 anos a gente viu vários casos disso. A gente falou Rafael está falando de pessoas que de repente mudam na parte de redes sociais, tem vários seguidores, que antes que a imprensa se precisava de um pool de comunicação para já. E é verdade. Tem hoje o filósofo Olavo de Carvalho, que é o ideólogo aí desse movimento bolsonarista, e que ele se ufana de ter nas suas redes sociais mais acesso do que o Estadão em um dia. Né? E a gente está vendo como é que influencia aí, quer dizer, ele é tido como um grande ideólogo desse movimento de direita, dessa neodireita brasileira. E ele tem uma frase que eu acho que se aplica ao que você falou, Rafael, que eu gosto muito. Não gosto de muitas coisas que ele fala, mas dessa frase eu gosto. Você tem que ter cuidado com mudança. Porque de uma árvore você faz cadeira, mas de uma cadeira você não volta a virar árvore. Nunca mais árvore. Então, se for errado o caminho... se for errado o caminho, né, a gente vai ter que ir lá na frente buscar um outro caminho para consertar aquele erro. Eu sempre penso assim. Mas o mais fascinante disso tudo é que a escolha é popular. Isso é o mais fascinante da política. Acho que o melhor da política é isso. A escolha é popular. Se for uma escolha bem feita, se não for uma escolha bem feita, ela é uma escolha popular e isso tem que ser respeitado e é o melhor disso tudo. Eu sempre falo o seguinte, né, você para ser eleito, basta querer? Não. Basta querer você ser candidato e preencher os requisitos que a Justiça Eleitoral impõe, que a lei eleitoral impõe, melhor dizendo. Mas para você ser eleito depende da vontade popular. Certa ou errada, melhor ou pior, é uma vontade popular que tem que ser respeitada. Isso é o bacana do jogo. Eu me lembro muito bem quando meu pai perdeu uma eleição, na tentativa de reeleição para vereador por 2 votos, e perguntaram se ele ia pedir a recontagem. Ele falou assim, não vou pedir a recontagem. Não vou pedir porque eu acredito no sistema que ali está posto. Se eu não acreditasse naquele sistema que ali está posto, eu não teria que ter participado da eleição. Aí aquela velha frase, né? Ou não tão velha frase, mas muito utilizada no cotidiano, não sabe brincar, não desce pro play. Né? Se for para questionar o processo eleitoral, porque ou você ganha ou perde, é do jogo. O Flamengo ontem ganhou, há 2 semanas perdeu. Esse é o jogo. Se o juiz acertou ou errou, mas esse é o jogo. Vamos recorrer ou não vamos? É uma decisão agora. Você tem que entender que esse é o jogo. E o melhor do processo político é que no final das contas, certo ou errado, bom ou ruim, a vontade é popular.
Prefeito, mais cedo a gente estava falando aqui sobre parcerias e hoje Campos, na última eleição, Campos saiu com um saldo muito positivo para o parlamento, principalmente o parlamento estadual. A gente tem aí, aumentou o número de representantes. Você tem o Rodrigo, você tem o Gil, o João Peixoto, que mais uma vez, tem o Bruno também, que tem domicílio eleitoral em São João da Barra, mas também tem base eleitoral aqui. Essa relação de aproximação com a Alerj, até mesmo para buscar parcerias com o governo do estado, como está o andamento dessas parcerias, esse diálogo? Isso acontece, é constante, ou isso falta também eles chegarem mais perto? Como que está essa relação do prefeito com o parlamento estadual? Arnaldo, quem acompanha a política de Campos, né, de anos e anos e anos, é sempre aquela frase, quando, não, mas fulano não me procura, né, eu não fui lá porque fulano não me procura, sempre essa história, não, fulano é muito fechado, não, eu não me procuro. Bom, eu dialogo com todas as forças que eu acredito, é bom dizer isso, eu dialogo com todas as forças que eu acredito e respeito todas as pessoas, essa é a minha forma de ver. Tem força que você não acredita? Né? Quando todas as forças, na verdade, que a gente coloca, sua pergunta foi até boa. Eu dialogo com todas as pessoas postas no jogo, melhor dizendo. Eu dialogo com todas as pessoas postas no jogo. Se você dialoga por respeito, se você dialoga por acreditar, são outros 500. Alguns eu dialogo por acreditar. Outros, a gente dialoga por uma questão que é institucional e que eu não posso colocar os meus desejos acima dos desejos da minha cidade. Essa é a minha questão. Campos acima da gente. Sempre, sempre. Essa é uma questão. E eu procuro ter uma boa relação com todos os parlamentares. Fui a Brasília, tive contato com vários parlamentares federais na busca por oportunidades, não aqueles que caminham, né, ao lado hoje do PPS, hoje Cidadania, mas com tantos outros também. E assim eu faço também junto da Alerj. Tanto que no processo eleitoral, aí esquece governo, vamos falar de grupo político, eu abri a oportunidade de a gente estar ajudando vários candidatos, né, de pessoas ligadas ao nosso grupo, está apoiando vários candidatos, todos esses que você, quase todos esses, com exceção de Bruno, que você citou, buscando essa aproximação política, entendendo que essa integração é necessária e importante para o desenvolvimento, não apenas de Campos, mas da nossa região, como é a minha relação com os prefeitos da nossa região. Se houver alguma discordância ou não, mas a minha relação é positiva, é saudável com todos os prefeitos da região e eu me coloco sempre à disposição para ajudar e também para pedir ajuda, né? Porque não é porque Campos é uma cidade grande que não tem que estar dialogando. Hoje o nosso consórcio municipal é uma grande prova disso, quando a gente convida municípios em tamanho territorial menores que o nosso, populacional menores que o nosso, para a gente junto estar construindo uma ideia. Então essa é a minha posição enquanto prefeito, enquanto político, de agregar e ouvir e trazer todas as pessoas de bem e que têm o interesse de transformar a nossa cidade para perto. Eu estou sempre aberto a esse tipo de diálogo. Rafael, o Arnaldo falou em diálogo com os deputados da Alerj e a partir deles com o Itzel. Eu vou pegar uma ponte ou outra para chegar no mesmo lugar. Desde o início do governo você tem uma tentativa clara de aproximação do grupo do ex-governador Garotinho definição da eleição com o governador Itzel. E chegou o Vladimir eleito, chegou e o próprio Bruno, que a gente falou agora há pouco, chegaram a pensar a negociar ali para o parte do governador, acabou não acontecendo. E tem agora, que a gente falou dessas medidas, o centro o antigo Restaurante Popular, é Centro de Segurança Alimentar e Nutricional. Seu nome pode até ser repensado, mas enfim. E parece que há uma disputa nos bastidores aí, porque o deputado federal Vladimir falou que em reabrir o Restaurante Popular como estadual. E você já anunciou isso, quer dizer, desde lá de trás que iria abrir ele sendo municipal. Quer dizer, e Marcão teve agora, semana passada, junto com o Abdo lá, com o vice-governador. Quer dizer, há essa disputa pelos bastidores, há essa disputa pelo canal com o governador, o Itzel? Aloysio, primeiro, né, porque é importante, o nome não será esse, né, é um nome técnico que a gente tem que utilizar, um nome técnico para fazer qualquer aprovação técnica, né, no momento oportuno. Um nome muito bacana vai estar sendo apresentado para a nossa população. Não há disputa nenhuma da minha parte, muito pelo contrário. O que há, como sempre houve, eu demonstrei nesses 2 anos meu de prefeito de Campos, a oportunidade de dialogar. E quanto prefeito, eu tenho a obrigação de dialogar com o governador eleito e com o presidente eleito, independente das diferenças políticas. Foi isso que eu fiz quando o governador veio a Campos no dia 15 de janeiro, quando de forma responsável a gente o recebeu, de forma educada, recebeu e me coloquei à disposição. Até porque o município hoje contribui muito para o andamento
do Estado nas ações no nosso município. Não é disputa. Agora, se tem alguém querendo disputar, querendo ser o pai da criança, isso aí é normal, é hereditário. Né? Isso é hereditário. É uma fome de ser dono de tudo que é hereditário, é normal, pô. Eu tenho muita coisa que eu pus do meu pai e da minha mãe, sem dúvida nenhuma, isso também acontece. A gente vê aí. Eu tenho o objetivo de consertar toda a bagunça que eles deixaram e mais que isso, promover o diálogo responsável, sem afobação, sem estresse. Tiveram tantos anos para fazer, fizeram o quê? Quebraram a cidade. Agora a gente está com responsabilidade, mas dialogando com todo mundo e de forma responsável, sem disputar. Nós não estamos disputando o poder do governador, isso eu deixei muito claro, governador. Aqui o senhor tem um prefeito que é responsável com a cidade dele e com a região, e onde o Estado precisar, nós vamos ajudar. Ah, não, porque o governador apoia não sei quem. O problema é do governador, não é meu. Agora o governador tem que saber que aqui tem um prefeito responsável que está disposto a ajudá-lo, enquanto administrador do Estado que ele é. E é assim que a gente vai continuar. E se Deus quiser, daqui a pouco já, ao lado do nosso secretário hoje, o vereador Marcão, na retomada do nosso centro, né, um antigo restaurante popular. Rafael, prefeito Rafael Diniz, você é tão jovem que eu não resisto a chamar de Rafael. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, mas queremos agradecer do fundo do coração, de toda a equipe da Folha FM, a sua participação no nosso primeiro dia do Folha no Ar. Marco Antônio, Aloísio, Arnaldo, meu querido amigo Claudinho Nogueira, tricolor com a cabeça inchada hoje. Queridos amigos da nossa eterna Rádio Continental, né? Hoje Folha FM, mas eu fui criado num convento. E um dia um padre quis puxar minha orelha, que o convento era santuário. Aí eu cheguei a casa, meu pai já era falecido, eu virei assim para minha mãe e falei, mas para aí, muito antes dele chegar aqui, eu cresci dentro do convento. Então para mim vai ser sempre convento. Então vocês me perdoem quando de repente tratar a Folha FM como Continental. Mas não tem problema nenhum. Não tem. Então primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de estar fazendo parte dessa história. Quantas vezes a gente já leu matérias, político inaugurando, participando da primeira, talvez daqui a 20 anos eu esteja olhando para o meu filho, ouvindo a rádio Folha FM, no carro com meu filho Rodrigo, e vou estar falando, olha, na primeira vez da Folha FM no ar, eu estava lá efetivamente no ar. Então agradecer essa oportunidade, né, que sendo prefeito também estou tendo essa oportunidade. Desejar sucesso para vocês nessa, não é início, né, é apenas a continuação. É a continuação de uma história de sucesso. Então desejar sucesso, né, nesse caminho responsável que vocês tenham, bacana de um programa, né, que a gente toca em todos os temas, sensíveis ou não. Eu acho que nós políticos, e a rede social nos mostra isso, não tem por que mais sentar no programa, e vocês nunca fizeram, tanto que todas as entrevistas que nós demos para o Grupo Folha, sempre foi uma entrevista isenta, não tem por que você sentar, falar só o que é bonzinho, só o que é fácil. A gente tem que falar o que a população quer ouvir, a gente tem que discutir o que a população está interessada agora no carro, na casa, na cozinha, no seu comércio ouvindo o Folha FM. Então agradecer a sua oportunidade, desejar sucesso, parabenizar a nossa cidade pelos 184 anos de muita história essa que faz parte da história do nosso país, e o meu compromisso enquanto prefeito é continuar nessa missão de transformação, fazendo aquilo que é necessário, mas mais que isso, falando a verdade, sendo transparente, olhando no olho, e agora cada vez, né, mais próximo da população nesse processo aí de retomada da nossa cidade. Mas eu agradeço a oportunidade, desejo sucesso ao Grupo Folha e a Folha FM 98,3. Que toca você. Nós vamos a um pequeno intervalo, são 8h23 e voltamos já para encerrar o Folha no Ar, primeira edição primeira. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Aqui é Nildo Cardoso, eu quero me dirigir nesse momento ao Grupo Folha da Manhã, parabenizando pelo novo empreendimento, agora Folha FM, né, com certeza com sucesso absoluto, trazendo a informação em tempo real, não só para Campos, mas também para toda a região. Está de parabéns e que o sucesso com certeza vai ser garantido para o bem-estar
e a boa informação para a nossa população. Alô, gente, aqui é Gustavo Crespo, Gustavo Potenza. Quero desejar boas-vindas à Folha FM 98,3 do Grupo Folha da Manhã e que ela venha com toda a potência para atender toda a região. Um abraço a todos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, são 8h24. Vamos já nesse segmento, já encerrando aqui, fazendo uma tomada final do que podemos apresentar para você no Folha no Ar, primeira edição. Estamos tentando aqui com o jornalista Arnaldo Neto, um contato com a redação da Folha da Manhã e também vamos comentar algumas... Já estamos com um comentário? Ainda não? A gente vai trazer agora aí direto da redação as principais notícias da manhã, né? Nesse último bloco a gente vai sempre dedicar aí a questão da Folha 1, que é bom a gente destacar que nós estamos com o jornal Folha da Manhã nas bancas, desde cedo, na casa do assinante, mas você também pode acompanhar nossas informações em www.folha1.com.br com atualizações a todos os instantes. Então nós vamos agora direto da redação, na redação agora na editoria do online, a gente está lá com a Paula Vinheron e a Paula vai passar pra gente os principais destaques da Folha 1 nesse momento. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Arnaldo, Luiz, Marco Antônio. Bom, vamos fazer aqui um apanhado das notícias locais, nacionais e internacionais. Hoje a Prefeitura antecipou o pagamento de servidores efetivos da Ativa e aposentados e pensionistas do Previcampo. O salário é referente ao mês de março. O valor da folha de pagamento é de 78,4 milhões de reais. Esse pagamento seria feito no dia 9, mas foi antecipado em virtude do ponto facultativo pelo aniversário da cidade, comemorado hoje, né? Já no dia 5 de abril, recebem os cargos comissionados DAS, né, e prestadores de serviços por RPA. Logo receberemos também mais notícias da rua com o nosso repórter Catarine, que foi... vai sempre estar na ronda para nos manter informados sobre as notícias locais. Também, né, no dia 7 de abril, o Fórum Interinstitucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos, o FIDESC, vai promover um passeio ciclístico em comemoração ao Dia Mundial da Saúde aqui em Campos, né? O evento será realizado na Avenida Arthur Bernardes, com acolhimento e concentração a partir das 8 horas da manhã. Já às 8h30 terá um aquecimento orientado por profissionais de educação física e a saída será às 9h. Para este evento, que é aberto à comunidade, não precisa fazer inscrição prévia. A sugestão é de que todos os participantes vistam uma camisa branca. A ação pretende reunir estudantes, professores e funcionários das instituições de ensino superior e seus familiares e também a comunidade em geral. Vamos agora às notícias nacionais. No Rio de Janeiro, foram apreendidas 250 toneladas de explosivo em uma operação conjunta da Polícia Civil, do Exército e da Receita Federal. O material estava num depósito e, por questões de segurança, a Polícia Civil não divulgou o local da apreensão nem o destino desse material. O espaço em que foi encontrado pertence a uma transportadora que não tinha certificado de registro para esse armazenamento. O Exército, que é o responsável por controlar a produção, transporte e comércio de explosivos, constatou que, além de não ter registro, esse depósito não tinha condições mínimas de segurança para armazenar este material. Também participaram dessa ação o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil e cães farejadores. Também nas notícias nacionais, Minas Gerais está em alerta. 3 barragens entraram em alerta máximo para risco de rompimento na noite de ontem. As barragens foram B3 e B4 em Macaco e as forquilhas 1 e 3 em Ouro Preto. Né? Lembrando que no dia 25 de janeiro aconteceu a tragédia em Brumadinho, então é muito preocupante essa notícia. Essas barragens foram alteradas de nível 2 para o nível 3 de segurança. Em Macacos, é a segunda vez que essas sirenes são acionadas, em pouco mais de um mês. No dia 16 de fevereiro, moradores da área de autossalvamento já haviam sido retirados de suas casas. Em Ouro Preto, né, as barragens também passaram para o nível 3 de risco de rompimento. E a Vale afirmou que essas sirenes foram tocadas de uma forma preventiva. Vamos agora, né, ao cenário nacional. O
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu a esposa de Juan Guaidó na Casa Branca, o autodeclarado presidente da Venezuela, né? O encontro ocorreu no momento em que os venezuelanos enfrentam mais um apagão. Ao presidente norte-americano, a mulher de Guaidó disse temer pela segurança do marido. Na audiência, Trump pediu para a Rússia sair da Venezuela porque os russos dão apoio ao governo de Nicolás Maduro, com suporte econômico e militar. E também ontem, em Caracas, Guaidó apelou para aumentar a pressão contra Maduro. Arnaldo, esses são alguns dos destaques dessa manhã. E a gente volta logo mais com mais informações locais com a repórter Catarina Barreto. Ok, Paulo, obrigado. Daí os destaques no Folha 1 neste momento. Muito obrigado para Paula. A qualquer momento nós teremos aqui na Folha FM, direto da redação, as últimas notícias, praticamente em quase todas as horas cheias. Para encerrar o Folha no Ar de hoje, em primeiro lugar, parabéns a Luísio por toda essa história toda do seu pai, que é a semente do que nós temos hoje aqui na Folha FM. Eu acho que a história de muita gente. Vi Rafael falando aqui da Continental, que ele tem carinho porque ele trabalhou, fez programa aqui na Continental. Inclusive acho que o pai dele. Sim, o pai sim, dele, o pai dele Sérgio também. Diniz, nos anos 80. Mas acho que a história de Aloysio Barbosa, a história de Pereira Júnior, a história de André Tavares Filho, a história de muita gente que passou por aqui, que deve ser lembrada, que teve aqui onde a gente está, né? E eu acho que se a gente der conta de tal altura desse legado, independente do veículo, a gente tiver altura desse legado em rádio, em jornalismo, nas redes sociais agora. É claro. Independente do veículo. Acho que importa. É o primeiro slogan da Folha que nunca mudou, né? A diferença está na qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que levar pro... Aqui tentar levar com muita humildade pros ouvintes, né? Como tentamos levar para os nossos leitores, para os nossos telespectadores. Enfim, agradecer a você, Marco, agradecer a você, Arnaldo, agradecer sobretudo a você, ouvinte, pela oportunidade. Vamos lá, bola para frente. Ontem o Arnaldo me perguntou qual era a minha expectativa. A minha expectativa não é nem expectativa, é confiança. É confiança de que nós três, ou quem quer que esteja aqui conosco, da redação da Folha, nós vamos levar ao nosso ouvinte uma informação e possibilitar ao ouvinte analisar, entender, interpretar e julgar o que é feito. E também participar, né, participar, que é muito importante. Esse início é sempre um pouco mais difícil, é um pouco atravancado, que a gente não sabe exatamente como funcionam os botões, mas muito em breve nós teremos um canal aberto onde o ouvinte vai participar conosco de toda a nosso leque jornalístico na Folha FM. Jornalismo e música, onde a diferença vai estar sempre na qualidade. Arnaldo. Então, a gente acho que a gente começou com assim, uma análise bem humilde, como o Aloysio falou, mas a gente começou com o pé direito, com uma proposta de trazer o que tem de diferencial na Folha, no impresso, com uma entrevista nova todos os dias, e hoje a gente começou bem com o prefeito da cidade, tocando em assuntos distintos, como ele mesmo falou, é uma entrevista que fala dos assuntos positivos, mas também não deixa de tocar nos pontos que são necessários a gente discutir. E é o jornalismo, o Cristiano falou isso na matéria de hoje, na página 10, né, que a gente vai tentar trazer, está tentando trazer para a Rádio FM o produto que a gente já faz para o impresso, o produto que a gente já faz para o online. O impresso está aí há mais de 40 anos, há 41 anos, caminhamos para 42 anos, já tem aí sua marca na história campista, e agora a gente tenta trazer também nesse produto jornalístico aqui na Rádio FM, né? Então a gente começa bem e com essa perspectiva de trazer para cá a diferença que a gente tenta fazer no jornal impresso todos os dias. O que a Folha faz, o que a Folha fala, você pode até não concordar, mas você tem que entender e acreditar e ouvir. E que o leitor tem também eu falei humildade, mas a deferência, que está aqui todo dia 7 da manhã, é uma deferência tremenda, né? Tremenda. Tem que acordar às 6 e tal. Não pode sair para beber um chopp até mais tarde, né, Arnaldo? Tem que mudar um pouco o nosso horário. Flamengo ontem ganhou os 47 segundos do tempo, que não pôde nem comemorar, porque tinha que estar aqui cedo. Eu, por exemplo, nem vi, estava dormindo. Ainda bem, né, Marco? Para mim foi o... Aliás, o placar daqui é o placar do jogo, né? 2-1. 2-1 aqui. 2-1. Não, 2-2 com o Cláudio Nogueira, que está lá do lado de lá. De qualquer forma, foi um prazer iniciar esse programa. Amanhã nós teremos uma entrevista imperdível. Diva Abreu Barbosa. Dona Diva Abreu Barbosa,
a grande professora de História, como ela disse ontem aqui, que ela nem sabe como ela se tornou essa poeta, compositora, uma pessoa tão ligada às artes, né? Essa vai ser a entrevista de amanhã, com a presença do Arnaldo, com a presença do Aloísio. Eu agradeço a todos vocês, eu confesso que estou um pouco emocionado e ainda, né, ansioso por essa estreia da Folha FM. Era um sonho meu um dia fazer isso e a gente conseguiu. Muito obrigado a vocês. Valeu, bom dia. Bom dia. E até bom dia, amanhã. Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.